Boa tarde, valorosos e virtuosas. Eu quero começar mais um vídeo aqui do nosso canal. Quero pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar com mais alguém. Me segue lá no Instagram, Claudiane170, eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Ativa o seu sininho para tudo que eu colocar de novidade aqui no canal, você ficar sabendo, o YouTube te avisar. Quero agradecer o retorno de todos que estão visualizando, que estão deixando like, que estão compartilhando, que estão fazendo as receitas. Eu quero agradecer, quero deixar um beijo para você, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa. Compartilhar com vocês o meu testemunho de vida. Coisas que aconteceram comigo, e se não der tudo nesse vídeo, a gente faz um outro vídeo, a gente prepara um outro vídeo e você vai ver, tá bom? Como que é a vida da Claudiane, da onde eu vim, né? Você vai poder saber um pouquinho mais de mim e ver como Deus pode mudar uma história. Eu quero pedir para vocês deixarem aí nos comentários também o que vocês querem ver aqui no nosso canal. Se vocês querem ver vídeos com Orlando, vídeo de receita, brincadeira, se vocês querem ver convidados, outros casais para participar. O que vocês quiserem, comenta aí embaixo para mim pegar as ideias e começar a fazer, tá bom? Eu quero deixar uma mensagem para você para a gente começar já o testemunho. Eu, antes de ser qualquer coisa nesta terra, preciso mudar tanto até que eu me pareça com Cristo. Somente quando eu me parecer com Cristo, mesmo que seja uma simples semelhança, aí eu estarei quase pronto para representá-lo nesta terra. Que mensagem interessante, né? Grava essa mensagem aí para você. Nós precisamos representar a Cristo nessa terra. Eu não tenho que me parecer com o meu pastor, eu não tenho que me parecer com a minha pastora, eu não tenho que imitar o homem, eu não tenho que me parecer com o mundo, eu não tenho que me parecer com ninguém aqui na terra. Eu tenho que ser semelhante, nem que seja um tiquinho só. Eu tenho que ser semelhante a Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. Minha história de vida, ela começa assim. Eu nasci em Salvador, lá na Bahia, cidade abençoada. Sou filha, né, de missionária, mas na época minha mãe não era missionária, né? A minha mãe ficou grávida de mim com 15 anos de idade. Ela conheceu meu pai num bar, os dois acabaram se conhecendo, se envolvendo e eu acabei sendo gerada. Uma criança não planejada, uma criança que não foi planejada dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, de uma família alegre e feliz, né? Foi tudo conturbado a gestação de mim. Depois de um ano veio meu irmão Luiz. A minha mãe e meu pai, eles brigavam muito, ele bebia muito, ele já chegou a bater nela, pelo que ela me diz. Ela viveu uma vida terrível com ele, muito difícil. E a minha mãe sempre fala que não deu para conviver. Ela era uma criança, tinha 15 anos de idade, né? Então nem ia saber ser dona de casa, ser esposa. E aí ela acabou se separando dele, eu não fui criada pelo meu pai. E minha mãe foi morar junto com um homem em Salvador também, que ele é o meu padrasto, irmão do meu irmão, pai do meu irmão caçula. É que essa história me deixa meio nervosa. E ele também tinha problema com o alcoolismo. Então a minha família já vem debaixo de bebida. Ele tinha problema de alcoolismo e quando ele bebia, ele chegava em casa transtornado. Ele quebrava tudo que tivesse, ele derrubava comida no chão. Às vezes a minha mãe fazia unha, fazia faxina para poder trazer comida para dentro de casa, para mim e para o meu irmão. E ele não respeitava, porque ele chegava e ele jogava tudo, panela de arroz no chão, feijão no chão, e a gente ficava sem comida para o outro dia. Era difícil porque todo dia quando ele saía para beber, era uma luta, porque a gente já imaginava, mais tarde vai ter uma guerra aqui dentro de casa.
E a gente cansou de pegar ele várias vezes batendo na minha mãe, batendo muito, até sangrar mesmo. Eu e meu irmão viviam uma cena de guerra dentro de casa. O alcoolismo, ele pode destruir vidas, destruir uma família. Eu lembro que muitas vezes durante a madrugada, a minha mãe ficou grávida do meu irmão caçula. E ela com uma barriga enorme de 7 meses. Ela, à noite, quando ele chegava, ele chutava, ele batia, ele jogava lá no chão. Quantas vezes eu peguei a minha mãe toda ensanguentada, toda machucada, para ajudar ela, para socorrer. E eu não tinha força, porque na época eu tinha meus 7, 8 anos de idade. Eu não recordo com certeza. Meu irmão Luiz tinha uns 4, 5 anos. E eu lembro que a reação que eu tinha era pegar na mão dele, para não deixar ele sozinho ali, deixar minha mãe caída no chão, sozinha, defendendo a barriga dela, e correr pelas ruas na madrugada, pedindo ajuda para os vizinhos. Eu batia nas portas, pedia socorro, os vizinhos saíam, eu falava, pelo amor de Deus, vai lá em casa socorrer a minha mãe, porque meu padrasto bateu nela, ela tá toda ensanguentada. E alguém que saía correndo, os maridos saíam correndo, entrava na casa, invadia, tirava ela de lá, segurava ele e a gente ia, pegava uma roupinha, passar a noite na casa de um vizinho. No outro dia de manhã não tinha para onde ir, nós tínhamos que voltar de novo para a mesma casa, para a mesma situação. E foram meses e anos passando por aquela situação. Eu lembro que a maioria das vezes a gente ficava na casa de alguém, porque minha mãe saía para trabalhar e a gente não tinha muita mãe presente, porque ela tinha que trabalhar para sustentar a gente, porque todo o dinheiro que ele ganhava ia nas coisas dele e em bebida. Eu falo e já me emociono, porque essa história, isso tudo, quando eu lembro mesmo a fundo, mexe muito comigo. Não tive a história, a infância que eu queria ter. Brinquedos era muito raridade, porque a gente tinha que escolher entre comer e brincar. Então todo mundo vai escolher entre comer e se vestir. Eu lembro que a escola, eu ia pra creche, ia brincar, mas quando eu voltava pra casa sempre era uma cena de guerra. Muita dificuldade mesmo. A minha mãe não tinha juízo, ela era ainda criança, não sabia ser mãe, não sabia ser uma dona de casa para cuidar. Então assim, eu não tive muito colo, muito beijo, muito abraço. Você que tem os seus filhos, abrace, beije, cuide, dá carinho. Minha mãe naquela época não era convertida. Hoje, graças a Deus, é diferente. A gente passou uma história assim muito complicada. Eu lembro que com 8 anos a minha mãe recebeu a notícia que meu padrasto disse: eu não quero mais os seus filhos morando aqui dentro dessa casa. E era eu e o Luiz era menor que eu era mais velha. Minha mãe pensou entre ir pra rua. Eu vou mandar a Claudiane morar em algum lugar pra cuidar de mim, né? Pra cuidar de mim. Uma amiga dela, tinha uma parente que morava em Lustosa, no interior da Bahia, acho que quase em Alagoas. E elas moravam na fazenda lá. E essa amiga ofereceu para minha mãe: manda a Claudiane morar lá, porque eles vão ajudar ela. E a minha mãe não pensou 2 vezes, ela não podia me dar nada, ela não podia me dar estudo, ela não podia me dar roupas que eu precisava, comida que eu precisava, era muita dificuldade. Então ela pensou e ela me mandou. E eu fui parar com 8 anos de idade num lugar onde só tinha vaca, cavalo, mato. O lugar era muito lindo, abençoado. Mas era um lugar onde eu não tinha mãe, onde eu não tinha minha família, onde eu não tinha ninguém por perto, onde eu não tinha ninguém para me proteger, onde eu não tinha ninguém para me ajudar. Era noites de choro, era dias de choro. Eu não tinha ninguém que penteasse o meu cabelo vivia para cima. Eu andava descalça no chão, o meu corpo ficou cheio de ferida porque eu peguei uma alergia naquele lugar, que tinha ferida no corpo inteiro. Até hoje eu ainda tenho algumas manchas na perna, e vazava, saía água com um pouco de sangue, e eu lembro que ficavam muitos mosquitos em volta das minhas pernas, e eu não tinha remédio, não tinha quem cuidasse de mim como se cuida de uma criança, porque eu não estava sendo cuidada pela minha mãe, nem pela minha família.
Tinha comida, tinha o alimento, mas eu era mais a gata borralheira. Se vocês já viram, a Cinderela, depois que a mãe dela morre, porque eu fazia todo o serviço, eu limpava tudo, eu cuidava de tudo, mas carinho não tinha nenhum. E eu lembro que o meu refúgio era no meio do mato. Eu subia em árvore, eu pegava bicho, pegava fruta de árvore. E naquele lugar, com 8 anos de idade, eu acabei sofrendo um abuso sexual. E desde aquele dia, quando acabou de acontecer aquilo comigo, eu disse pra mim que eu não contaria pra ninguém, porque eu fiquei envergonhada, eu fiquei com medo, porque eu fui ameaçada. Eu não podia contar pra ninguém porque não tinha um tio, não tinha um irmão, não tinha uma mãe ali pra me defender. E eu resolvi calar a boca. Mas eu quero dizer pra você que você não pode se calar. Você não tem que se calar, você precisa chamar alguém, você precisa pedir ajuda, você precisa pedir socorro. E eu me lembro que a vergonha foi tão grande que eu me tranquei. Então, desde aquele dia, eu comecei a ficar em depressão. Eu não conseguia ficar no meio de muita gente, eu não conseguia ficar no meio dos amigos. Todo mundo que se aproximasse para tentar me abraçar, eu saía, eu empurrava. Para brincar muito perto de mim, eu já não queria, porque eu achava que alguém ia me machucar, ia me magoar de novo, ia fazer mal para mim de novo. E eu sofria demais. Eu ficava chorando debaixo de um pé de caju que tinha lá no mato, para ninguém descobrir que eu estava chorando por causa desse sofrimento. Passou-se os anos, passou-se o tempo, e a mulher lá me dizia assim: a sua mãe não gosta de você. Um dia ela vai vir te buscar, e quando ela vir te buscar, ela vai te mandar para uma casa de menor, um abrigo. E lá você vai sofrer mais ainda, porque você vai ser adotada por famílias que não gostam de você, que vai te maltratar. E aquilo ficou na minha cabeça e eu dizia, então quando a minha mãe vir me buscar, eu não vou com a minha mãe, eu vou fugir. Mas o meu coração desejava tanto que a minha mãe fosse me buscar, tanto que ela fosse ali para estar comigo, para me ter alguém para me defender, para ter alguém para me cuidar, que era terrível. E eu lembro que um dia minha mãe foi me buscar. Depois de muito tempo ela foi me buscar. Quando ela chegou naquele lugar que eu ouvi a voz da minha mãe, eu fugi. Eu corria no meio do canavial e eu dizia, eu não vou, minha mãe vai me mandar embora. E eu lembro que minha mãe parou e disse assim, filha, eu vim te buscar, a gente não vai mais viver a mesma vida. E eu lembro que eu correndo no meio do canavial, alguma coisa me parou, parecia que tinha uma parede invisível no meio do canavial. E eu creio que foi o Senhor que me parou para me ouvir a minha mãe. Ela disse, agora eu me converti. Eu comecei a trabalhar no salão de beleza, a mulher de lá me levou para a igreja, está me ajudando, está me ensinando, e a partir de agora nossa família não vai mais se separar. E eu lembro que eu voltei para trás com uma alegria tão grande, abracei minha mãe, fui tomar banho, me preparar para ir embora, e minha mãe olhava, Claudiane, como você está queimada de sol, magra, toda ferida, o cabelo ressecado, os pés tudo machucado. Minha filha, vamos para casa que eu vou cuidar de você. Minha mãe me levou para Salvador e ali ela me levou numa igreja evangélica. Quando ela me levou nessa igreja, eu senti uma vontade muito grande de aceitar a Jesus dentro daquela igreja como meu Salvador. Eu levantei a minha mão, aceitei a Jesus com 9 anos de idade. E quando eu aceitei Jesus, no primeiro dia eu tive uma revelação, eu tive um dom de visão, eu recebi. E o pastor me chamou lá na frente para orar por mim e eu disse que tinha tido uma visão e eu contei a visão. E aqui eu vou parar com esse vídeo e vai ter a segunda dose do vídeo do meu testemunho de vida, tá bom? Compartilha com alguém e aguarde ansiosamente, porque meu testemunho ele é um pouquinho forte. Eu estou resumindo aqui no começo, mas depois eu vou contar com mais detalhe a segunda parte, tá bom? Peço que você compartilhe com alguém. Convida alguém para assistir e se você está passando por uma situação difícil, eu quero te dizer que Deus tem solução e Deus ele é a resposta, tá bom? Um beijo e fique com Deus. Deus abençoe a sua casa.